Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de Microsoft Excel nós vamos fazer um média de alunos, um boletim escolar que nós temos lá. Então vamos entrar aqui no skylightinformatica.com.br, entrar aqui na área de downloads, que nós vamos encontrar aqui na área de informática avançada. Nós vamos encontrar aqui um média dos alunos da página 44. Vamos clicar nele. Ele vai baixar para a gente um boletim escolar. Vamos abri-lo. Ele já vai trazer aqui para mim essa faixa de opções amarela, onde eu vou mandar habilitar a edição para ele tornar ele editável. E aqui nós temos o nosso boletim nu e cru. A primeira coisa que eu vou fazer é excluir essas planilhas que estão sobrando aqui, e que eu não preciso dela. Então, plane 1, plane 2, plane 3 eu vou excluir. Eu vou deixar meu boletim escolar. Esse título aqui, como nós temos que formatar ele do A1 ao G1, como eu sempre digo nas minhas aulas, eu sempre vou começar a selecionar da direita para a esquerda. Por quê? Porque ele não tem margem aqui, para poder, se eu travar com o mouse aqui, ele vai me travar aqui na coluna A. Se eu selecionar nesse sentido, olha o que acontece. Ele vai tendo margem aí para ir lá na última coluna. Aí eu tenho que vir aqui, e rolar a minha telinha aqui, para o lado esquerdo, para ele voltar aqui para a minha coluna A. Então, sempre da direita para a esquerda, para se caso eu travar o mouse, ele não correr aqui as colunas, certo? Vamos selecionar aqui, vou mandar mesclar e centralizar, para ele mesclar significa juntar todas as células e transformar ela em uma única e centralizar para mim. Aqui são as formatações comuns do dia a dia, itálico, tamanho, vou colocar aqui um 20, negrito, cor do fundo, como tem lá na apostila, lá tem um cinza básico, porque foi impresso em preto e branco, mas nada isso te impede de colorir, certo? Aqui nós temos as médias. Essas médias aqui, eu vou centralizar elas. Eu posso centralizar elas como um texto qualquer, apesar de serem números, mas isso não vai me impedir de centralizá-las. Para eu obrigar a ficar o zero nas minhas médias, obrigar a ficar o zerinho aqui, eu vou mandar aumentar casas decimais aqui, no painel de número. Tem esse botãozinho aqui, que ele vai aumentando. Cada vez que eu clico, ele coloca um zero, ele vai aumentando a casa decimal. Se ultrapassou o número que eu necessito, eu vou mandar diminuir aqui, Então, eu vou ficar simplesmente com uma casa decimal, tá certo? Eu posso negritar, eu posso italicar, eu posso colorir. Mais para frente a gente vai trabalhar com colocar as notas que são vermelhas em vermelho e azul em azul, na tal da formatação condicional. E aqui eu tenho médio. Para calcular a média, eu vou utilizar aquela sintaxe da seguinte forma. Vou até escrever aqui do lado, média do valor inicial, como eu explico em videoaulas, vou colocar o I minúsculo, até que é o intervalo, valor final. Deixa aqui a sintaxe dela aqui do lado. Então, se eu observar bem, onde eu vou mandar ele trazer um resultado de cálculo para mim, eu tenho sempre que informar para ele a igualdade antes. Eu vou colocar aqui o símbolo de igual. Onde é que está aqui a minha função? Eu sei que existe uma função média. Vou abrir parênteses. A média, ela é a função que vai somar fatores e dividir pelo número de fatores que foram somados. Onde é que está a minha nota inicial do aluno aqui? Meu valor inicial. Ele está no B3, então informo para ele do B3. Até que aos 2 pontos, muita gente confunde 2 pontos com dividir. O 2 pontos no Microsoft Excel ele vai indicar intervalo, o que está entre. Divisão é a barra, é outra história. Onde é que está a minha nota final do quarto bimestre da Dona Elise? O E3. Eu vou fechar parênteses. Observe o seguinte, que o que está entre eu não informei. Por quê? Porque são os 2 pontos. Média do B3 ao E3. Eu vou dar um Enter. Olha só, ele vai me achar o 68.
Eu já posso selecionar tudo isso daqui e mandar centralizar, não tem problema. O próximo, igual, média, onde é que está a primeira nota do senhor Flávio? No B4 até o E4. E assim sucessivamente, tá certo? Aqui eu já vou fazer aquela magiquinha para a gente não perder muito tempo. A situação é a condição que nós iremos aplicar ao aluno. Então, eu vou colocar aqui uma condiçãozinha aqui do lado, que é se a média do aluno for maior ou igual ao 6, que é o que a gente vai verificar, ao 6, ou seja, a média da escola, que a escola proporciona, então, a situação dele vai ser apto, aprovado. Se não, inapto, ou seja, reprovado. Posso utilizar assim. Então, vamos analisar essa situação aqui. Ó. Aonde é que está a média do aluno? Lá no F3, no F4, aonde eu terminei de calcular a média do aluno. Se a média do aluno for maior ou igual à média da escola, que é uma média 6, que nós iremos aplicar agora há pouco, então a condição, se essa condição for verdadeira de a média do aluno ser maior ou igual à média da escola, ele está aprovado. Se não, se a condição for falsa, no caso do 4,5, o 4,5 nunca vai ser maior do que 6, claro. Então, a condição dele vai ser inapto, reprovado. Mas onde é que eu vou determinar uma tal de uma média da escola? Lá no B23. A média da escola vai ser 6,0. Ah, não ficou o 0. Eu aumento uma casa decimal nele. Só que, para eu colocar esse 6 aqui, ó, no média da escola, o nome desta média, ela está B23. Por quê? Porque ela está na coluna B, na linha 23. Mas nada isso me impede de transformar isso daqui no média da escola. Eu posso mudar o nome dela aqui. Só que nesse caso eu não vou mudar porque eu vou utilizar uma condição de congelamento de célula. A nossa média da escola aqui é 6. Legal. Então, vamos transformar essa função aqui numa função verdadeira. Então, vai ser igual, se, que é a função lógica. Onde é que está a média do aluno? Esta média do aluno, que é o F3, for maior ou igual, onde é que está a média da escola? B23? Então, a condição do aluno, abre aspas, vai ser aprovado. E se esse F3 não for maior ou igual ao B23? Então, a condição do aluno vai ser reprovado. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. A condição dele é aprovado. Só que tem um detalhe no Microsoft Excel. Se eu pegar aqui, ó, e arrastar, todas as outras condições vão ser aprovadas. Porque o que acontece quando eu arrasto? Ele incrementa aqui, ó, os valores. Ó. F3, B23. F4, B24. Não pode, porque aqui no B24 está livre. F5, B25. Não pode, porque o B25 está livre. Eu tenho que congelar o 6 para todo mundo. Como que eu faço para congelar o 6 para todo mundo? Eu simplesmente vou inserir o símbolo de sifão entre o nome da coluna e o número da linha. Aí o que acontece? Ele sempre vai me manter o B23 aqui, ó, travado. Essa condição ela tem que ser aplicada porque toda vez que você for utilizar um único valor para todas as funções, você tem que informar para o Excel o congelamento dele através do sifão. Porque senão ele não vai manter o valor lá único na fórmula e vai incrementar ele, ou seja, adicionar ele mais um, B24, B25, B26, B27, B28. No nosso caso aqui,
eu preciso do 6 em todas as médias para comparar. Então, eu tenho que travar ele para ele buscar o B23 através do congelamento de célula. Aí eu posso fazer aquela condiçãozinha nossa. Observa só. F5, B23, F6, B23, F7, B23, que é a média da escola. Eu simplesmente congelei ela, travei ela para todo mundo. Tá certo? Até aqui tudo bem? Beleza. Então vamos fazer uma formatação condicional aqui agora, para as notas que forem maiores ou iguais a 6 ficarem azuis e as que forem menor do que 6 ficarem vermelhas. Aí eu tenho aqui a formatação condicional. Eu vou vir aqui e vou aplicar uma nova regra. Aplicando essa nova regra aqui, eu vou falar para ele o seguinte. Vou buscar aqui, ó. Formatar células que contenham. Aqui que eu vou aplicar uma regra. Se o valor destas células aqui, ó, aqui aonde eu selecionei se o valor da célula for maior ou igual a, se esses valores forem maiores ou iguais a o 6, eu vou formatar eles aqui para ficar com a cor da letra azul. Vou colocar um azulão aqui. Ok? E vou dar um ok. Todas as notas azuis ficaram azuis. Eu tenho que adicionar a condição agora, na nova regra, formatar células que contenham. Se o valor da célula é menor do que 6, eu vou formatar ele para ficar com a cor vermelha. E vou dar um ok. Olha só o que me acontece. Eu apliquei duas formatações condicionais que comparam estas células. Se o valor da célula é maior do que 6, ou igual a 6, vai ficar azul. Se o valor da célula for menor do que 6, do 5,9 para baixo, vão ficar com notas vermelhas. Ah, beleza. E para o aprovado e reprovado? Novamente, eu aplico duas condições. Eu vou aplicar uma nova regra. Se o valor da célula que contenham é igual a palavra aprovada, aprovado, eu vou formatar ele para ficar azul. Posso negritar? Posso negritar. E dou um ok. Aplico outra formatação condicional. Se o valor da célula que contenham é igual a palavra reprovado, eu vou formatar esta condição para ficar com a cor vermelha e negrito. Então, eu aplico as duas condições para ele fazer a comparação. Aí, quem está aprovado, está aprovado. Quem está reprovado, está reprovado. Aprovado, azul. Reprovado, vermelho. Notas azuis, azuis. Notas vermelhas, vermelhas. De uma única vez. Então, vamos colocar aqui, ó, uma bordinha no nosso boletim. Vem aqui, bordas. E todas as bordas. E pronto, o nosso boletim está pronto. Vou salvar como, porque eu baixei ele do site, né? Eu vou dar um salvar como nele aqui. Lá em documentos. E vou colocar aqui a média dos alunos. E salvo. Quando eu precisar dele, eu vou onde? Documentos. E vou procurar por média dos alunos. Está aqui, ó, com a sintaxe do lado. Ok? Até a próxima.